Olá, seus feios e suas lindas do oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à aula do módulo 6, tá? Vou colocar aqui, ó, pedindo para vocês já pegar a apostila de história, colocar na página 112, que foi onde nós paramos, tá bom? Vou colocar aqui já no nosso modo de exibição de tela cheia aqui, modo de leitura para facilitar a visualização enquanto vocês pegam aí. E dando aquela lembrada, né? Retomar aquele passo importante. Estávamos falando do iluminismo, esse momento importante na história aí do mundo e como ele se espalhou para outros continentes, em especial nós vamos focar na América, né? Importante aí que a gente vai falar dele principalmente em dois momentos: formação aí do país chamado de Estados Unidos e também em alguns eventos ligados ao processo de independência do Brasil, tá bom? Então, o primeiro tópico nosso aqui, ó, é a formação das 13 colônias, tá? O surgimento aí do que nós vamos conhecer como os Estados Unidos, e ele vai falar de um modelo diferente de colonização, que é a colonização por povoamento, tá? Então, ó, aquela marcaçãozinha que eu sempre falo para vocês, importante, ó, no primeiro parágrafo aqui, tá bom? Vamos lembrar, existem dois modelos de colonização. O de povoamento, que é esse que a gente vai ver agora, baseado aqui nos Estados Unidos, e o de exploração, que é o modelo praticado no Brasil, tá? Esses dois modelos são importantes, tá? Eu vou fazer depois, colocar lá no Maestro um conteúdo explicando detalhadamente as duas formas de modelo, tá? Tanto de povoamento quanto de exploração, que tem características bem diferentes. Então, vamos lembrar lá da Inglaterra, estava tendo a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, aquela luta religiosa de um lado e de outro. O que eles vão fazer? Os calvinistas, né, chamados de puritanos, aí por seguir rigidamente as regras religiosas, eles são perseguidos na Inglaterra e fogem para os Estados Unidos. Vão formar essa aqui, ó. É o que a gente vai conhecer como a região das 13 colônias. São 13 porque se você contar uma por uma aqui vai dar 13, tá bom? Ou Nova Inglaterra. Você pode chamar a região das duas formas, não tem problema nenhum, tá? Aqueles grupos de famílias, pai, mãe, filhos e filhas, todos religiosos, bem devotados assim ao Senhor, né? Vem para cá e aí qual que é a intenção da coroa? É evitar um conflito na Inglaterra. Para evitar esse conflito na Inglaterra, ela vai fazer o quê? Viabilizar formas que essas famílias que chegam aqui, elas possam se manter, tá? Então ela vai facilitar o acesso à terra, vai fazer uma divisão aí da terra em pequenas propriedades, ajudar com aí o fornecimento de sementes, animais, tudo para que esses colonos possam se desenvolver bem aqui no Novo Mundo. E falei Novo Mundo agora, ficou parecendo a novela, né? Mas é assim que a América é chamada. Então, esse processo de ajudar, vir famílias inteiras, que eles desejariam ter na América a vida que tinham na Inglaterra, faz com que essa região prospere. Faz com que essa região se desenvolva muito mais que as colônias, tá? De exploração aqui, ó. Tá? No caso, principalmente africanas, e aqui ele está colocando a América Central, nas Antilhas, né? Do que essas que são exploradas. O que eu faço quando eu exploro? Eu tiro tudo de bom que tem aqui, tudo de bom que tem aqui, ó, forneço para cá. É isso que ele está fazendo. Então eu venho aqui na África, pego escravo, mando esses escravos trabalhar aqui, ó, na cana, no fumo. E aí, ó, esses produtos vão para cá e são revendidos aí depois, tá? Nesses outros espaços. Então esse comércio faz um triângulo, tá? Ó. Linha, 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 fecha aí que faz um triângulo, chamado de comércio triangular por isso. A colônia vai fornecer elementos e receber elementos. Importante, tá? Essa relação da coroa inglesa com a sua colônia e os Estados Unidos, ela vai ser muito harmônica até o século XVIII. No século XVIII, entorna um caldo por causa do quê? Do iluminismo. O iluminismo vai falar de liberdade, de igualdade, de desenvolvimento aí de valores, autonomia. E os Estados Unidos vai ser aquele adolescente
que já trabalha, já tem seu emprego, ganha bem, consegue se manter. Ele não vai querer ficar ouvindo determinadas regras da Inglaterra. E aí a Inglaterra percebe que dá para tirar muito dinheiro dos Estados Unidos. Então o que a Inglaterra vai fazer? Vai se aproveitar disso e tirar dinheiro mesmo. Só que cada vez mais os Estados Unidos passam a ver que isso não é bom. Então, ao passar a ver que isso não é bom, não é viável, o que o pai ou a mãe, a Inglaterra, né, já que é no feminino, vai fazer? Criar mais regras. É igual quando você tenta botar muita asinha para fora, principalmente aluno de 8º ano, o que o pai faz? Aumenta o rigor. Aumenta o rigor, aumenta o rigor, aumenta o rigor. Ele vai aumentar o rigor cada vez mais. Para fazer o quê? Fazer com que esse aluno, tá? Fazer com que esse filho ou filha entenda quem é que manda. E a gente entende quando manda, quando a lei fica mais forte. E aí ele vai produzir, ó, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. A lei do chá, tá? Ela vai ter um episódio aí mais grave, até porque o chá é um dos produtos mais consumidos na Inglaterra. Vamos lembrar do chá das 5, tá? Que foi o derramamento de um carregamento de chá na Baía de Boston, onde os colonos se fantasiaram de índios e culparam os indígenas, e a coroa não aceitou, e tudo isso daí, tá, acabou numa 4ª lei, que são as leis intoleráveis. Então, esse quadro aí, ó, das leis, tá? Esse quadro das leis, nós devemos marcá-lo aí como importante para a prova ângulo, tá bom? Porque essas leis vão ferir a autonomia que a colônia queria. Vão ser aí o ponto final que vai levar na independência dos Estados Unidos em 1776. Tá? A Inglaterra apertou tanto que os Estados Unidos falou, não, chega. E aí parte-se para o processo de independência, tá? Aqui a gente vai ter, ó, um pouco disso da Declaração de Independência. Marquem a Declaração de Independência aqui também, ó, esses pontos principais aqui dela, tá bom? Marquem aqui como importante para a P2, eu acho que a minha prova é P2 esse bimestre, e prova ângulo também. Eu posso querer usar esse entendimento da lei, que está muito em alta, está muito na moda, para desenvolver uma questão importante. Falar do Congresso da Filadélfia, o 4 de julho, feriado americano, né? Então, é um período aí onde o americano é muito patriota, ele valoriza muito essa questão da liberdade, isso é cantado, né, no hino nacional americano, que é uma terra de liberdade, de oportunidade, que a gente pode contestar em um outro momento, pode discordar, vai ver mais isso no 9º ano até, né? Então, a gente precisa ter aí um pouco, não, bastante cuidado, porque o movimento de independência americano não é um movimento de caráter popular também, tá? É uma elite política e agrária bem importante que vai comandar esse processo. A Inglaterra não aceita isso de modo fácil, tá? Então essa questão da liberdade é colocada como uma mola central para a independência, baseado em quê? No iluminismo. Tá? A gente não pode esquecer disso daí. Então, é nesse ponto que a gente vai entrar nas contradições do iluminismo nos Estados Unidos. Porque ele vai falar de terra da liberdade, mas mesmo com a independência ele mantém a escravidão por quase mais 100 anos. Tá? Só com Abraham Lincoln que a escravidão aí vai ser retirada. As mulheres não têm o mesmo direito que os homens nesse período que a gente está estudando. Então, apesar de falarmos muito em terra da oportunidade, na terra da liberdade, de defender os ideais de democracia do iluminismo, a gente percebe que não é bem assim nos Estados Unidos que funciona a coisa não, tá? É mais bagunçado um pouquinho. A gente sabe que os estados de maioria negra são, na sua grande maioria, os estados mais pobres da federação. Atualmente, estados com muito latinos também têm uma problemática de mão de obra bastante importante, né? Essa pandemia do coronavírus, aí a gente viu estudos americanos falando que a população negra era mais acometida, tá? Morriam mais negros que pegavam o Covid do que os brancos. Então a gente tem que estar atento a isso, esse movimento aí de diferenciação entre negros e brancos nos Estados Unidos, que põe em xeque essa ideia, tá? Essa ideia que a gente estava trabalhando aí, essa ideia de liberdade, de país que segue os ideais iluministas, vai fazer aí uma
uma carta de independência revolucionária. Não é bem assim na prática. Na prática a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? O módulo ele se encerra aqui, nesse exato ponto. Ah, professor, mas você não ia falar do Brasil também? O Brasil merece um módulo especial. A gente vai falar do Brasil sim depois. Quero que vocês aí, ó, façam, tá? Por favor, aí atividade 2 e os testes. Vamos fazer Humanos versus Minas aí nos testes também, tá? Anotem as dúvidas, leiam as páginas novamente aí, ó. Nós começamos lá na página 112 na aula de hoje. Voltando aqui para vocês perdidos aqui, ó, passei até uma a mais. Vamos voltar aqui, 112, tá? Falando da independência dos Estados Unidos, formação das 13 colônias. E aí, ó, avançamos até o final do módulo, tá bom? Até aqui na 118. Façam as atividades. No momento de Hangout, nós vamos fazer a correção. Vou fazer a orientação da lição de casa, tá? Como é que a gente vai estar seguindo com ela, por isso que eu não mandei nada para agora, para aí depois a gente entrar na Revolução Francesa aí, que é o nosso próximo tema, tá bom? Fiquem atentos também, depois desse vídeo, eu vou estar postando aí já a proposta de trabalho do bimestre, que vai ser o relatório de um filme sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Que é o Patriota, mas vou colocar o roteiro no plural do trabalho para vocês fazerem o relatório da vista de vocês do filme sobre algumas questões que eu vou colocar lá, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aí gostado da aula. Anotem as dúvidas para a gente tirar no momento de videoconferência e a gente se vê. Se cuidem, tá? Beijos aí, suas lindas, e abraço aí, seus feios. Até a próxima. Fui!